Olá, sejam bem-vindos, dando continuidade ao nosso estudo radiológico do tórax. Em crianças com nível líquido, nós vamos dar sempre uma prioridade a realizar o exame com a criança sentada, para que o tórax dela esteja em ortostática, para que a gente possa perceber esse nível hidroaéreo, nível entre líquido e ar no pulmão, tá? Pacientes mastectomizadas, normalmente para pacientes que apresentam mamas volumosas, são necessárias 2 radiografias. A que demonstra bem o lado que tem a mama, normalmente fica muito forte para campos pleuropulmonares. Assim, temos que fazer uma outra radiografia com menos KVP, aproximadamente para o lado da mama que foi retirada. Por exemplo, esse procedimento que a gente realizava, ele era muito comum de ser necessário quando a gente fazia as imagens em película radiográfica. Atualmente, com o sistema digital, essa compensação da técnica consegue ser feita através do contraste da imagem que eu posso manipular de forma sutil no meu maquinário após a imagem ser processada, ser enviada para o sistema, tá? Então, em algumas das vezes, não vai ser necessária essa segunda exposição. Então, a gente diminui a exposição da paciente e faz essa adaptação de contraste da imagem como processamento da imagem, tá? Na imagem digital. Então, algumas indicações clínicas para a realização do tórax. A gente vai ter uma opacidade razoavelmente circunscrita, ou seja, marcada, essa imagem circular bem na base esquerda do pulmão, medindo aproximadamente 3 centímetros. É uma massa grande, tá? Bem visível, bem nítida, bem marcada. Um nódulo pulmonar. Aqui a gente já tem uma opacidade razoavelmente circunscrita na base do pulmão direito, medindo menos de 3 centímetros. Então, a setinha marca aqui a estrutura, bem discreta, bem sutil, bem difícil de ver. Por isso é que a radiografia tem que ter um padrão ótimo, um padrão alto, para que essas imagens sutis possam ser percebidas pelo médico. Um nódulo no ápice pulmonar. Essa incidência é demonstrada em posicionamento radiográfico para ápices pulmonares ou apico lordótico. Incidência de Fleischner também podendo ser realizada com o paciente encostado no buque-mural e uma angulação cefálica de 30 graus. Tá? Apicograma é um termo que a gente praticamente não utiliza mais para essa incidência. Efizema pulmonar. Pacientes efizematosos apresentam um grande volume de ar residual no pulmão, portanto, a técnica radiográfica deve ser diminuída em aproximadamente 8 a 10 kVs, pois as radiografias de pacientes com essa patologia ficam hipertransparentes ou hipodensas. O pulmão desses pacientes fica mais escuro do que o habitual. Então, a gente diminui a técnica radiográfica para que não fique tão superexposta e tão penetrada. Aqui a gente tem uma demonstração bem simples de nível hidroaéreo para investigação de derrame pleural. Então, com a garrafa deitada, a gente sabe a existência do nível, mas a gente não consegue identificar as proporções, né? E com a garrafa em pé, a gente consegue ver exatamente a região aonde o nível está situado, tá? Por isso é que a gente tem a opção de fazer com o paciente em ortostática, ao invés de fazer com o paciente deitado, quando a pesquisa é de nível hidroaéreo, tá? A gente faz também o decúbito lateral, que também nos dá a mesma proporção de visualização do paciente em ortostática. Então, agora a gente vai falar sobre o PA do tórax, incidência de rotina, tá?
A gente utiliza o chassi 35 por 35 ou 35 por 43 longitudinal, ou seja, horizontal. O raio central incide de 18 a 20 centímetros abaixo da proeminência cervical, ou seja, abaixo da vértebra proeminente, a nível de T7, sétima vértebra da coluna torácica, e a nível das margens inferiores das escápulas, tá? Na região central, na região do plano médio sagital. A distância foco-filme é de 1,80. Os livros instruem a segunda inspiração total, então você vai pedir ao paciente para respirar fundo, soltar todo o ar, respirar fundo novamente e prender a respiração. Posição do paciente em ortostática, com apoio nos dois pés, tá? Apoio distribuído entre os dois pés. Plano médio sagital alinhado ao plano vertical do buque, ao plano médio do buque. Pés ligeiramente afastados, queixo levemente erguido, colocando a região palmar das mãos para fora, ombros rodados para frente, para permitir que se retire as escápulas da sobreposição dos ápices pulmonares, campos pleuros pulmonares. Assegurar de que não haja nenhuma rotação do tórax. Isso é um pouco mais prático da gente visualizar quando a gente encosta os cotovelos do paciente, encostando todo o seu braço na estativa. A gente consegue perceber quando a gente encosta um e o outro não, que o paciente está rodado. E quando os dois estão encostados, o paciente praticamente não tem condições de fazer essa rotação, tá? Então, a gente encosta os cotovelos na estativa, no buque vertical, e orienta o paciente a manter essa posição durante a realização do exame, tá? Então, o que vai ser visualizado nesse raio-x de tórax? Desculpa, apertei demais, peraí, deixa eu voltar. Peraí, deixa eu voltar. Consegui. O que se quer visualizar no raio-x de tórax? Então, a gente vai ver toda a área pulmonar, tá? A gente vê seio costofrênico, seio cardiofrênico, área cardíaca, músculo diafragma, traqueia, carinas, brônquios, bronquíolos, alvéolos, eles estão todos aqui. Apesar da gente não conseguir fazer distinção visual dessas estruturas, todas elas estão presentes aqui, tá? Inclusive o coração, que é nessa região aqui, denominada, né? Bem mais clara que o restante devido à densidade do mesmo as estruturas que não estão sendo visualizadas devido à nossa vista não ter essa prática de visualizar esses detalhes, eles estão presentes na imagem, tá? Então, o PA do tórax no paciente maca vai ter todos os parâmetros, tá? A diferença vai ser o paciente sentado na maca ou na extremidade da mesa, claro, se o mesmo tem possibilidade de ficar sentado, tá? Com o plano médio sagital alinhado, então ele vai ser colocado sentado na maca e virado de frente para a estativa, como se ele estivesse de pé, só que sentado na maca, tá? E todo o processo vai ser feito da mesma forma. Caso o paciente não consiga se levantar, vai ser feito o exame de leito, tá? É que como o PA do tórax, ele tem a possibilidade de evitar as ampliações e as distorções da imagem, ele é a opção que eu vou tentar com qualquer possibilidade que o paciente me permita. Então, o paciente está na maca, eu pergunto se ele consegue ficar sentado. Ele consegue ficar sentado? Nós vamos realizar o perfil do tórax com o paciente sentado. Paciente cadeirante, vai ser realizado o AP do tórax com o paciente sentado, tá? Só se faz deitado quando o paciente realmente não consegue sentar. Para a gente poder tentar manter o máximo possível essa radiografia dentro dos padrões mínimos necessários, tá? Agora vamos falar do perfil do tórax. O chassi 35 por 43 longitudinal, ou seja, em pé ao comprido.
O raio central vai incidir na mesma região, só que na parte lateral do corpo do paciente, tá? Então, a gente tem o raio central perpendicular ao receptor de imagem em T7 ou na borda inferior das escápulas. Distância foco-filme de 1,80, respiração segundo inspiração total, paciente ortostática com o lado esquerdo contra o RI, para poder aproximar a área cardíaca do receptor de imagem e manter o mesmo padrão que a gente faz no PA. Braços levantados sobre a cabeça. O plano coronal do corpo vai estar perpendicular ao receptor de imagem, quando é um perfil verdadeiro, sem nenhuma rotação. A base do tórax e seus recessos costofrênicos no aumento da distância foco-filme, com os feixes divergentes, irá proporcionar um aumento na imagem. Então, se abaixa um pouco o chassi para que não se corte os recessos costrofênicos na parte inferior do tórax, tá? Então, o topo do filme vai ficar da articulação do ombro para baixo, diferente do que a gente faz no PA do tórax, que a gente coloca 2 dedinhos acima, que são os famosos 2,5 centímetros acima dos ombros, da articulação dos ombros, tá? Então, nós vamos parar aqui por essa parte, tá? Vamos dar continuidade num próximo encontro nas incidências especiais de tórax. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro.